e os líderes da igreja ali avaliam o trabalho e planejam. Inclusive vai ter uma reunião dessas no próximo ano, nos Estados Unidos. Se você puder estar, vai ser uma experiência inesquecível. O sonho era então de viver uma lua de mel decente e estender a viagem até a conferência geral que aconteceria em Toronto. A gente fez os contatos e eu estaria ali ajudando também na parte de tradução naquela conferência. Então o sonho estava lançado. O grande problema é que a gente não conseguia fazer o passaporte da CIMEA. Aconteceu na cidade onde ela havia feito o título de eleitor, tinha acontecido um problema e os títulos haviam sido cancelados. E como era época de eleição e já tinha se encerrado o prazo, quando a gente foi fazer o passaporte sem o título de eleitor, não tinha como. E a gente tentou e foi em vários órgãos do governo e tentamos de todas as formas e sempre a resposta era não, não, não. Agora você imagine, como é que eu vou ver uma lua de mel sem a noiva, né? Sem a esposa? Não tem como. E ali o desespero começou a bater e estava chegando próximo do limite para a gente poder conseguir o visto e etc. e tal. De repente, numa sexta-feira, o Senhor falou na minha mente, disse assim, volta lá na Polícia Federal. Eu pensei comigo mesmo, a gente já foi lá, já estivemos lá, já conversamos, mas naquele momento Deus disse, volta lá. E eu pensei no início, talvez é por teimosia, e fomos até lá. E a gente chegou lá e, para encurtar a história, tivemos acesso a um delegado, e o delegado disse assim, eu sei o que aconteceu, eu soube do que aconteceu lá em Goiás, eu sei o que aconteceu, eu vou fazer um passaporte provisório para você, com validade de 3 meses, né? Uma coisa assim. 3 ou 6, uma coisa assim. Aquele foi um milagre. E a gente, a partir dali, conseguiu fazer a viagem. Mas o que eu gostaria de salientar é o seguinte. Se naquele dia eu tivesse dito assim para Deus, Senhor, já fui. Se eu tivesse pensado assim, não vai dar certo, porque já tentamos tantas e tantas vezes em vários órgãos, não vai dar certo. Se naquele dia eu tivesse perdido aquela oportunidade, não teria acontecido a viagem, a lua de mel, o passeio, a participação lá na conferência geral, que para nós foi muito especial. Às vezes, queridos, nós perdemos oportunidades. Nós perdemos oportunidades, nós perdemos o timing. O momento em que a gente deveria reagir, nós, muitas vezes, ficamos paralisados, somos vencidos pelo desânimo e perdemos grandes oportunidades na vida. E quem sabe você lembre de alguma situação em que isto aconteceu na sua vida, de perder uma oportunidade. A palavra de Deus nos conta uma história. Ela se encontra no livro de Números. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Números, no capítulo 13 e 14, nós encontramos aqui o seguinte contexto, queridos. O povo estava no deserto e havia uma oportunidade sendo aberta por Deus para que eles conquistassem a terra prometida, Canaã. Bem, diante dessa oportunidade, o povo estava assim, mas será e tal. Então,
um grupo de espias é enviado para lá, para que eles conhecessem a terra. Vocês lembram dessa história? Vão lá e conheçam a terra. E eles foram e passaram 40 dias conhecendo a terra. E eles comeram do fruto, eles beberam do suco, eles provaram do mel. Eles passaram 40 dias lá. Do bom e do melhor. Foi bem melhor do que a viagem que eu fiz. Eles ficaram na terra maravilhados com tudo aquilo que havia de bom naquela terra. Aqui em Números, capítulo 13, versículo 25. Ali diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam, enviaram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra. Eles mostraram. E quando a gente lê os comentários a respeito desse relato, o espírito de profecia nos diz que eles precisavam de 2 homens para carregar um cacho de uvas. Isso aqui não é muito difícil de acreditar, porque eu trabalhei no Rio Grande do Sul há algum tempo, e na cidade de Caxias do Sul, e uma das vezes a gente foi até lá, e a gente pegou um cacho de uvas que ele pesava quase 5 quilos. Então não é difícil de acreditar que nesse tempo aqui fosse necessário 2 homens para carregar um cacho de uvas. Eles mostraram tudo aquilo para o povo e tiveram ali um discurso bastante contraditório, dizendo assim: olha, a terra realmente emana leite e mel, é uma terra muito boa, porém, ela devora os seus moradores, tem gigantes lá, e o povo ficou todo mundo confuso. Tá, é boa ou não é boa? Vamos conseguir ou não vamos? Vamos conquistar ou não? O que vai acontecer? E o povo ficou bastante conturbado. Quero que vocês vejam o capítulo 14 agora. Capítulo 14, versículo 27. Eles ficaram confusos, ficaram indignados com aquilo. Dos espias, apenas Josué e Calebe insistiam para que eles subissem e conquistassem. Os outros disseram que seria muito difícil. E eles acabaram perdendo o timing, perdendo uma oportunidade. E aqui no capítulo 14, versículo 27, olha só o que Deus disse: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Há outros textos na Bíblia que falam que
O problema dessa geração foi a incredulidade. Eles não creram que poderiam conquistar a terra. Por isso, eles não avançaram. Incrédulos. Perderam o timing. Perderam a oportunidade. Ouviram a oportunidade de Deus e não aceitaram. E morreram naquele deserto. Beberam do suco, provaram do mel por 40 dias. Mas aqueles espias, na hora de agir, na hora de incentivar o povo, eles relutaram e levaram a nação a se opor a Deus. E aqui a gente vê o seguinte quadro. De um lado você tem 2 espias, Josué e Calebe, dizendo assim: vamos adiante, vamos subir, vamos conquistar. Números 13, verso 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, de um lado, você tem um líder dizendo: vamos pessoal, vamos lá, que a gente consegue com a ajuda de Deus. De outro lado, Números 14, verso 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Enquanto você tinha um líder ou 2 líderes dizendo: vamos subir, vamos conquistar, você tinha 10 do outro lado dizendo o quê? Não vai dar certo, melhor ficamos aqui, ou melhor ainda, vamos voltar. Enquanto você tem um pequeno grupo dizendo assim: vamos avançar, existe um outro grupo maior dizendo: vamos o quê? Retroceder. E aqui a gente poderia conversar sobre tantas coisas, queridos. A verdade é que, enquanto um grupo diz: vamos avançar, e o outro grupo diz: vamos voltar, eles ficaram ali onde eles estavam. E eles morreram ali. Eles morreram ali. Toda aquela geração. Somente os que tinham 20 anos para baixo tiveram a oportunidade, uma nova chance de conseguir um visto para entrar na terra prometida. Juntamente com os velhinhos quem? Josué e Calebe. Estes eram homens de fé. Eu queria ler para vocês aqui um texto que estava na lição da Escola Sabatina algumas semanas atrás. Porque uma coisa me preocupa, queridos irmãos, e hoje eu preciso conversar com vocês. Se você tivesse um câncer de pele, você não sabe disso, mas se você tivesse um câncer de pele e você fosse num médico, você gostaria que ele te dissesse que é apenas uma alergia? O que vocês acham? Você tem um câncer de pele. Gostaria que ele te falasse assim: é uma alergia? Sim ou não? Não. Então deixa eu dizer a vocês, queridos, nós estamos enfrentando uma situação que não é uma alergia. E eu preciso conversar com a minha igreja. E eu preciso conversar com quem está assistindo pela internet ou vai assistir. Porque Deus tem uma mensagem para nós. Nós não estamos enfrentando uma alergia. Nós estamos enfrentando um câncer. Um câncer que mata. Como eles morreram naquele deserto. Vocês percebem? Menos de 20% dos espias dizendo o quê? Vamos! E você tendo 80 e poucos por cento dizendo o quê? Voltemos. E aí a congregação foi atrás desse povo. Aqui é um recado para a liderança da igreja,
que às vezes a liderança da igreja precisa o quê? Avançar em todos os sentidos. Mas nós temos, às vezes, líderes que pensam o quê? Em retroceder. Vamos avançar. Não, é muito difícil. Isso nunca foi feito. É muito complicado fazer isso daí. Melhor deixa do jeito que está. Vamos fazer as coisas do jeito que a gente sempre fez. Algumas coisas nós temos que fazer semelhante aos nossos pioneiros. E tem muita coisa, irmãos, que nós não estamos fazendo semelhante aos nossos pioneiros. Nem da nossa igreja e nem do povo de Deus lá no primeiro século. Nós nos afastamos e criamos uma versão de cristianismo. Um cristianismo cultural. Um cristianismo que quer ficar ali, de boa. Pensam que ir na igreja é suficiente. Vai para casa, não existe culto familiar. Não existe estudo da palavra de Deus, estar na presença de Deus, não se alimenta. Um cristão cultural, ele não se alimenta. Ele não sabe se alimentar. Robinho, vem cá, Robinho. É como se fosse assim. Vem cá. Aqui, ó, vocês dois, vem cá. Vocês dois, vem cá. É, você aqui. Imagina o seguinte. Nós vamos fazer um negócio muito louco aqui agora. Certo? Você está disposto a fazer? Ó, vocês ficam sentadinhos ali. Ó. Muito bem. E eu vou sentar aqui. Robinho, senta aqui do meu lado. Muito bem. Vocês conseguem me ver? Tá. Então vocês imaginem o seguinte. Que isso daqui é uma mamadeira. Ok? Imagine que isso aqui é uma mamadeira. Vem cá, Robinho. Deita aqui, filho. Muito bem. Vocês estão entendendo o que é cristão cultural? O cristão cultural, a gente tem que ficar amamentando marmanjo, espiritualmente falando. Pega aí, ó. Você não consegue nem segurar a mamadeira? Olha só. E olha ali do lado. Estão vendo ali do lado? Quem que deveria... Olha, acho que nem eles, né? Nem eles. Mas às vezes a gente está fazendo isso daqui, ó. O cristão cultural a gente tem que amamentar todo final de semana. Eles não sabem se alimentar. Não tem culto familiar, não tem tempo com Deus, não tem estudo da palavra, não tem oração. Aí eles vêm para a igreja em busca do quê? De um show, de alguma coisa. Ah, isso aqui tem que me alimentar a semana inteira. Ninguém come um dia e fica para a semana inteira. E às vezes, queridos, ele que deveria estar alimentando aquela galerinha ali, está fazendo o quê? Está aqui. Aí ele se borra todo. Quem é que tem que trocar? Quem é que tem que arrumar as coisas dele? Não está meio estranho isso daqui? Ele deveria estar ajudando eles? Não está. Levanta, toma teu leito e vaza, meu amigo. Obrigado. Vocês viram que foi bem fácil, né? Foi bem fácil. Então, às vezes eu vejo assim. Eu vejo a igreja com muitos cristãos culturais, que não querem avançar, que não querem se comprometer. A grande maioria sentada, acomodada. Vamos ajudar nisso daqui? Ai, não posso, não dá. E aí eu percebo uma liderança, um grupo de líderes menor, se esforçando para carregar o piano, e um grande grupo fazendo o quê? Assistindo culto, aí vão numa outra igreja, porque lá tem um pastor tal. Aí vai estar na outra igreja, porque lá vai ter um conjunto tal. Aí vai na outra igreja, porque tem não sei o que lá. Gente, isso é consumismo. Esta característica, consumistas espirituais, são cristãos culturais. Primeira, faz um carinho aí no seu irmão, faz um carinho no seu dedo aí, se doer um pouquinho, mas é com amor. Eu queria que você pensasse, você é um cristão cultural ou você é um discípulo de verdade? Escuta isso aqui. A oposição e o desencorajamento que Esdras e Neemias enfrentaram
são típicos da experiência dos que trabalham hoje para Deus. Ok? São provados, não apenas pela ira, desprezo e crueldade de inimigos, mas pela indolência, inconstância, frouxidão, deslealdade de pretensos amigos e auxiliares. Ou seja, nós enfrentamos oposição dentro da igreja, a gente está dividido dentro da igreja. Você veja ali o povo, vamos conquistar, vamos lá, tinha Deus diante deles, tinha Moisés diante deles, e eles estavam divididos. Vamos lá adiante? Não, vamos voltar. Vamos adiante? Não, vamos voltar. E com certeza começaram a falar mal um do outro ali, queriam levantar um outro líder. Ah, esse líder não presta mais. Ele está desafiando demais a gente, está saindo fora da nossa zona de conforto. Bota outro líder. Bota outro líder. Um outro líder que pense como nós. Um outro líder que vai fazer as coisas do jeito que a gente pensa. E a massa, né? A maioria vota, né? A maioria vota exatamente isso que aconteceu. Mas eles morreram aonde? Ali, naquele deserto. E hoje, queridos, pela nossa, agora estou falando de nós aqui, pela nossa indolência, inconstância, frouxidão, deslealdade, nós estamos boicotando, dando um tiro no pé na conquista que Deus tem para nós. Um exemplo. Nós estamos muito felizes porque a gente já passou, já estamos próximos aí a 1,5 tonelada, né? Estamos chegando lá, 1,5 tonelada. Mas, queridos irmãos, para essa igreja aqui, 1,5 tonelada deveria ser o resultado de uma semana de trabalho. Se todo mundo aqui assumisse o mutirão de Natal, nós alcançaríamos 1,5 tonelada em uma semana de trabalho. Será que não tem aí um pouquinho de indolência, inconstância, frouxidão, deslealdade? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está assumindo isso contigo? Coloca aí no teu celular para você participar. Olha um outro texto. Esse primeiro que eu li para vocês é Patriarcas e Profetas 644, tá bom? Está na lição da Escola Sabatina, algumas semanas atrás. Um outro texto que eu vou ler é Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 425. Segura no banco aí para você não cair. Escuta isso aqui. Quando as igrejas permanecem na inatividade, Satanás os vê como seus empregados. O que vocês acharam? Seus empregados. Porque a gente começa, quando a gente não está fazendo alguma coisa, a gente começa a ser cutucado por ele. Quando a gente perde o foco, ele começa a cutucar a gente. Aí começa a picuinha, aí começa uma coisinha aqui e outra ali. Quem está focado no trabalho, está igual Neemias, né? Olha, não deixo daqui de jeito nenhum, tem uma obra importante para fazer, mas é o Papa, é o rei, é não sei quem. Só lamento por vocês, daqui eu não saio. Cabeça dele estava para rolar. Não saio, eu tenho uma obra a fazer. Não perde o foco. E às vezes a gente, quando não está trabalhando, irmãos, aqui diz que nós nos tornamos empregados de Satanás. E aí continua. Ele ocupa o campo. Ele toma conta do campo. E engaja os membros em linhas de trabalho que absorvem suas energias, os destrói espiritualmente e os faz cair como pesos mortos na igreja. Ou seja, o camarada está na passividade, ele já não está ajudando, já é cutucado e cria caso. Ou talvez não seja isso. Mas o pastor ficou aqui quietinho, não faço nada para ninguém. Beleza. Por outro lado, você está sendo consumido com o teu trabalho, o teu dia a dia, a tua rotina. Isso suga todas as tuas energias. E quando você chega na igreja, você... Estão entendendo?
Aí quando você chega na igreja, a galera diz assim, vamos conquistar, vamos adiante, vamos fazer o trabalho de Deus. Ai, pastor, está difícil, pastor, não dá. Vocês estão percebendo de que forma o inimigo, ele assume o controle? Não é que você é contra a igreja, não é que você é contra Deus, não. Mas ele absorve a tua vida de tal forma que quando você pensa em igreja, não, mais uma coisa. Mais uma coisa. O irmão pediu para eu ajudar lá, mais uma coisa não vai dar. Eu mal consigo lidar com a minha vida. Mal consigo com a minha vida, imagina se eu vou conseguir. Vocês estão percebendo como as prioridades estão completamente fora? As pessoas estão cuidando da sua própria casa, enquanto às vezes a casa de Deus está deixada de lado. A vida espiritual deixada de lado. E muita gente está trazendo o salário, como diz a G1, traz o salário para casa, bota no bolso, e como é que está o bolso? Furado. Nós estudamos isso na lição há tempos atrás aí. Queridos, o inimigo está nos consumindo. E aí, quando nós temos que consolidar a obra de Deus, a gente está como? É aqueles pesos de porta. E às vezes a gente fica lá perto da porta, fazendo coisa que não é muito saudável. Fica ali, conversando, peso morto. Peso morto na porta da igreja. Falando às vezes da vida de um, falando às vezes da vida do outro. Peso morto. Está aqui, ó. Nossa, pastor... Eu falei, irmãos, não é uma alergia. E eu tenho a minha obrigação de falar para vocês a realidade. Lucas capítulo 21, versículo 34. Alguns textos bíblicos aqui para a gente refletir. Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas capítulo 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Não é a mesma coisa, irmãos? Eu não acredito nisso por profecia. Está aqui, ó. Lucas 21, 34. Olha o verso 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Cuidem com as orgias, cuidem com as preocupações desse mundo, cuidem com tudo isso daí que o inimigo está usando para absorver o teu tempo, para absorver a tua energia, e você não tem nada para oferecer a Deus. Irmãos, Deus poderia pregar o Evangelho, os anjos poderiam pregar o Evangelho, mas Ele colocou isso para nós fazermos, porque existe um objetivo de salvação. E a pregação do Evangelho não está delegada apenas ao pastor ou líderes da igreja, é para todos fazerem, de um jeito ou de outro. Nem todo mundo prega, mas você pode sorrir, você pode orar, você pode trazer alguém para fazer um estudo bíblico aqui, num pequeno grupo, em algum lugar. Mas você não pode ficar como um peso morto na passividade. E não fique também pensando assim, pastor, magoei, o senhor falou muito duro comigo. Não é tempo mais para mimimi. Jesus Cristo está voltando. E a gente tem que parar de ficar cuidando do meu eu. O meu eu doeu aqui, o meu eu. Para de ficar cuidando do teu eu. Quando a gente fica com mimimi, a gente está cuidando do eu, e o eu tem que morrer. Cuidado, cuidado, cuidado. Quando o Filho do Homem vier, você vai estar em pé no dia que o Filho do Homem vier? Como é que você vai estar no dia que o Filho do Homem aparecer nas nuvens dos céus? Como é que Ele vai encontrar você?
Se você voltar algumas páginas do capítulo 24 do livro de Mateus, você vai encontrar uma declaração extremamente importante a respeito de como deve estar aquele no dia que Jesus Cristo voltar. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Nós encontramos ali a partir do versículo 45. Mateus 24, 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Em outras palavras, quando o Senhor voltar, naquele dia, aqueles que estiverem em pé, são aqueles que estão como servos. Não são pessoas que estão na passividade, pesos mortos, empregados de Satanás. São aqueles que estão na atividade, estão no trabalho, estão envolvidos com as coisas de Deus, intencionalmente, focados na palavra do Senhor e no desafio que o Senhor tem. Mateus 24, alguns versos antes, fala a respeito do momento em que o dilúvio veio e o quê? E levou. Só que a palavra diz assim, Mateus 24, 37. Isso aqui me chama a atenção. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estão percebendo? Aquele que estava empenhado no trabalho, entrou na arca. Quem não estava empenhado no trabalho, nem percebeu. Quem estava empenhado no trabalho, se ligou, entrou na arca. Quem não estava empenhado no trabalho, quem estava consumido por casamento, festa, trabalho, dinheiro, tudo isso daí, não percebeu. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo, vocês estão vendo na televisão as coisas que estão acontecendo? A Bíblia diz que repentinamente as coisas podem mudar. Mudou lá nesses lugares, repentinamente as coisas mudaram. Por que não pode acontecer aqui no nosso país? A gente às vezes acha que não, isso daí é lá, aqui não. Mas pode acontecer aqui, em outros lugares. O fim, queridos, vai ser rápido. E às vezes a gente está perdendo a oportunidade da gente estar preparado para isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 a 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 3, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá o quê? Repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ou seja, a destruição vai ser o quê? Repentina. A mudança no quadro mundial vai ser o quê? Repentino. Quando a gente achar que está tudo bem, as coisas mudam. Mas tem uma coisa que me deixa encucado aqui. Sabe o que me deixa encucado aqui? É que o texto diz assim, olha, não vou falar com vocês a respeito dos tempos, porque vocês estão inteirados dos tempos. Vocês estão inteirados dos tempos. Será que nós, como adventistas, que pensamos no momento do advento, no tempo do advento, será que nós estamos inteirados
dos tempos? Será que nós estamos vivendo de acordo com o tempo atual? Ou a gente está iludido, absorvido, empregado pelo inimigo em alguma coisa que a gente justifica que é muito importante, nosso trabalho, nosso sustento, a nossa educação, tudo isso é importante, mas às vezes isso está consumindo de tal forma que a gente não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para orar, para estudar a palavra. E isso está errado, irmãos. Isso é um câncer, não é uma alergia. É um câncer que não vai passar se você não tratar. O povo de Deus, a gente estudou essa semana, o povo de Deus foi conclamado, foi chamado para o quê? Para orar, para estudar a Bíblia. Crônicas 12, versículo 32. É o último texto de hoje. 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Aqui fala a respeito das tribos, e fala especificamente a respeito de uma tribo. Crônicas 12, 32. Os filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Vocês estão percebendo? Esses homens aqui, eles eram consultores do tempo. Israel estava em situações difíceis, eles consultavam essa tribo. O que é que vocês dizem para nós? Como é que está a situação? Como é que está o clima? E eles diziam o quê? Olha, vamos por aqui, vamos fazer assim, cuidado com isso. Nós, como igreja adventista, queridos, conhecedores do tempo, inteirados do tempo, temos esta missão diante do mundo. Vocês estão me entendendo? Nós temos a responsabilidade diante do mundo, porque um dia alguém vai pegar você pelo pescoço e dizer assim, por que que você não me avisou? Por que que você não me disse que Jesus iria voltar? Por que que você não me falou? Não vai ser um quadro bonito. Por que você não me avisou que haveriam esses sinais? Por que você não me convidou para fazer um estudo bíblico? Por que você nunca me chamou para ir para a igreja? Por quê? Você sabia, você era conhecedor do tempo, você era conhecedor das circunstâncias, por que você não fez isso? Agora a gente perdeu a oportunidade, nós perdemos a oportunidade, acabou. Lá no céu, quando aconteceu a rebelião no céu, Lúcifer perdeu o timing, a oportunidade. Quando ele estava voltando para pedir perdão para Deus, ele encontrou anjos que disseram assim, nós vamos conseguir. E ele se encheu de orgulho e levou a cabo a sua rebelião, perdeu a oportunidade. E desde então, sabe o que ele fez? Ele começou a falar para os anjos, que ainda tinha esperança para os anjos, ele começou a dizer o quê? Você também foi longe demais, não tem jeito para você, mas tinha, e eles todos se perderam, e desde então ele tem mentido para você e para mim, dizendo assim, você não presta, você não consegue servir a Deus, você não pode fazer nada nessa igreja. Desde então, esse tem sido o discurso dele, e ele coloca todos nós com carteira assinada como empregados dele, na passividade. Passividade. Pesos mortos. E você tem sentido isso na tua pele, no teu couro, na tua vida espiritual. Você tem percebido se definhando, o que está acontecendo? Por que minha vida está assim? É claro, irmãos, a gente fica na passividade, vem aqui na igreja, assiste e vai embora. A gente não mudou isso, temos que mudar isso. Você tem que se envolver. Mas ninguém me chama, ninguém. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para você fazer alguma coisa. Uma oportunidade. Mutirão de Natal não é uma oportunidade? É ou não é? Se engaje nisso. Entra nisso. Por isso, queridos, na próxima semana, nós estaremos aqui. Escola sabatina vai ser reduzida? Vai. Ah, mas eu não gosto. Tem escola sabatina o ano inteiro. Vai ter culto reduzido? Ah, mas eu também não gosto. Nós temos uma oportunidade.
na próxima semana, de como igreja fazermos algo juntos, para abençoar outras pessoas, para sair do banco da igreja, para mudar essa realidade. Aquele povo ficou lá no deserto porque eles não queriam se mexer, pessoal. Eles não queriam sair da zona de conforto. E você? Não venha de salto alto semana que vem. Em todos os sentidos eu estou dizendo isso. Não venha todo cheio de... Não. Venha com roupa de guerra. Vamos para a rua. E a partir essa empreitada, queridos, vamos pensar em outros momentos como igreja, para que a gente tenha tempo de missão, tempo de oração. Nós precisamos muito disso, queridos. Jesus Cristo em breve vai voltar. E eu espero que quando Ele voltar, eu e você sejamos encontrados na missão, na ação. Este é meu servo bom, fiel. Você foi fiel no pouco. Você foi lá buscar 1 quilo de alimento. Você foi fiel no pouco. Venha. Bora. Entra. Eu conheço você. Porque você passava tempo comigo todos os dias, apesar da correria do teu dia. Você sempre deixava tempo para mim. E eu te conheço. Você me conhece. Eu te conheço. Venha. Você não deixou que as coisas consumissem você a ponto de você se tornar um peso morto na minha obra. Meus queridos irmãos, eu faço um desafio para a minha igreja hoje. Você que está assistindo pela internet, você talvez esteja longe de nós aqui. Você talvez tenha uma igreja aí perto de você, que você deveria estar assistindo, que você deveria estar ajudando. E talvez, o teu caso, você tenha que resolver pedir perdão para alguém e voltar lá e ajudar esse pessoal nessa igreja. Talvez eu esteja falando para alguém que está enfermo, acamado. Que Deus abençoe você a se fortalecer. Faça um voto de trabalhar, de servir a Deus. Eu não sei por que você assiste pela internet hoje e não está numa igreja. Eu não sei. Mas eu peço a você, em nome de Jesus, não fique passivo esperando Jesus Cristo voltar. Seja uma pessoa atuante na obra de Deus. Queridos irmãos, semana que vem nós temos uma oportunidade. Vamos fazer a diferença como igreja. E você que nos assiste, se você quiser colaborar com o Mutirão de Natal, fique à vontade. Entre em contato conosco, faça o seu trabalho, a sua contribuição, e nós temos certeza de que será uma bênção para muitas famílias a quem nós temos ajudado, entidades que vamos ajudar aqui na nossa região. Amém. Queridos irmãos, quantos de vocês hoje vão estar do lado daqueles que vão dizer assim, subamos e conquistemos? E quantos de vocês vão dizer assim, voltemos atrás, vamos lá, vamos ficar por aqui, não incomoda não, não mexe comigo? Quantos de vocês vão dizer, eu quero ir, eu vou fazer a minha parte, nem que seja 1 quilo, mas eu vou fazer a diferença. Eu vou participar desse projeto. Eu vou colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu vou pedir demissão hoje. Vou lá no RH do inferno e vou dizer assim, a partir de hoje, não trabalho mais para vocês. A partir de hoje, eu estou servindo ao meu Senhor. Quem quer pedir demissão para o diabo e vai servir ao Senhor a partir de hoje? Se você deseja dizer aí no seu coração, na sua mente para Deus, Senhor, eu preciso tomar vergonha na cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Se você como líder está pensando assim, eu tenho que ser mais ousado, eu tenho que envolver as pessoas aqui, porque se eu não ajudar esse pessoal a trabalhar, se só eu quiser fazer as coisas, eles não vão desenvolver, e eu estou ajudando para que eles sejam um peso morto. Qual é o seu compromisso com Deus hoje? Está você disposto a ser guiado por Deus? Para nós mudarmos essa realidade e curarmos esse câncer? Se você está, levante a sua mão. Só a sua mão. Sua mão. Senhor Deus, o Senhor está vendo as mãos que estão erguidas agora. Normalmente a gente pede para o pessoal levantar e todo mundo levanta, o Senhor sabe disso, Pai.
E às vezes a decisão não é real, mas o Senhor está vendo mãos erguidas nesse momento. De pessoas que ouviram a tua voz, de pessoas que estão cogitando no seu coração, de como precisam aceitar os desafios que o Senhor faz, que não podem mais perder oportunidades e querem estar na geração daqueles que vão ver as coisas acontecer, que vão entrar na terra prometida. Senhor Deus, já está há muito tempo, nós já estamos muito tempo aqui, Senhor Deus, gerações e gerações tombando e tombando e tombando. Senhor Deus, que esta seja a geração que vai te ver nas nuvens dos céus. E para isso, Senhor Deus, fortalece o nosso coração, o nosso ímpeto, para que a gente realize o trabalho que precisa ser feito. O Senhor vê as mãos erguidas nesse momento, Pai. Toma estes, converte os outros, una esta igreja, Senhor Deus. Eu peço a Ti, e tenho certeza que todos aqui fazem o mesmo pedido, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar para finalizar 555, 555, até então, prosseguindo, ok? Meu coração alegre hoje canta ao relembrar que as dores cessarão. Virá o fim a este mundo escuro, meu lar será nas terras de Sião. Mas até então eu seguirei cantando, até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. A morte e a dor não mais pavor nos trazem, pois eu bem sei que em breve findarão de todo o mal que aqui nos faz trementes ao recordar os salvos sorrirão. Mas até então eu seguirei cantando, até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. Vamos continuar cantando para sair, enquanto o pastor vai até a porta com a Semeia, sua esposa, para despedi-los. Pode sentar, por favor, na orientação, vamos seguir a orientação dos diáconos. 605, se você trouxe seu inário.
despedir-nos, ó Salvador, com tua graça, teu santo amor, nossos caminhos guias aqui, dá-nos descanso junto de ti. Mais uma vez, vem despedindo. Vem despedir-nos, ó Salvador, com tua graça, teu santo amor, nossos caminhos guias aqui, dá-nos descanso junto